Minha conversa, gente, é com a Camila Benezati. Ela é arquiteta, é pesquisadora, é escritora, está à frente aí, olha, de um livro que traz um pouco dessa narrativa do centro de Vitória. A gente vai passear com ela pelas praças, pelos bares, pelo carnaval, para entender a situação que a gente encontra hoje. Camila, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite participar aí hoje com vocês. Eu é que agradeço. Vamos falar um pouquinho aí desse seu trabalho? É um trabalho de pesquisa que se transformou no livro. Isso, ele é resultado da minha tese de doutorado, né? Que eu fiz lá na Universidade Federal da Bahia, Uhum. apesar de ser capixaba. E depois da defesa, eu comecei a fazer várias adaptações, né? Para trazer isso para livro e publicar, para que todo mundo pudesse ler de um jeito fora da academia, né? Então, eu procurei trazer para uma linguagem menos acadêmica esse trabalho. E você foi moradora do centro de Vitória. Eu sou moradora do centro de Ah, e Vitória, desde permanece no centro de criança e minha família Vitória. toda lá. Eu tive curtos períodos fora, mas eu não me imagino morando em outro lugar da cidade. Sou realmente apaixonada por lá. E aí a gente tem um, E estou um dizendo histórico lá da porque sua eu não estou vivência, lá né? agora, né? Isso. O livro passa um pouco por isso também, né? Na verdade, eu acho que foi o ponto inicial da vontade da pesquisa, de mostrar para as pessoas o que acontece. Eu sou da década de 80, né? E é justamente o período, a gente já vai entrando na história do livro, justamente no período que o centro de Vitória começa a ser difundido como um lugar abandonado, esvaziado. Mas eu cresci ali, né? Eu estudei no centro, minha avó morava no centro, minha família, meus amigos. Então, essa convivência diária no centro acontecia. E aí eu falei, gente, como é que pode falar que está vazio? Eu estava lá, eu e tantas outras pessoas, né? Então, esse é um ponto de partida da conversa, assim. Inclusive, a primeira frase do livro é: o centro nunca esteve vazio. Aham, é isso aí. É, é isso. E com E aí, moradores como você, né? Que a gente pode continuar contando essa história e mobilizando mais pessoas a irem para lá. com certeza, né? Eu acho que é tanto para morar, né? Novos moradores são sempre muito bem-vindos, como para passear, para conhecer mais a história do bairro e o dia a dia atual, né? Vamos dizer assim. Então, dificilmente eu saio do centro para fazer qualquer coisa que eu precise, sabe? Então, Uhum. você tem é, um acesso a vários serviços ali em volta, né? Lojas, padaria, farmácia, e aí área de lazer, né? Já que o livro fala muito disso também, os bares, atividades noturnas, teatro, dança, cursos de teatro, cursos de canto, assim, é uma infinidade de coisas, né? De eventos e de ações que acontecem no centro e muitas delas promovidos pelos próprios moradores, né? Moradores recentes, mas também moradores muito antigos, que estão lá há muitos anos fazendo essa movimentação e não deixando o centro morrer. É isso. E durante esse processo de construção da sua tese, né, o que você elenca Hum. aí? O que levou à migração de tantas instituições, né, autarquias e tudo mais? E como você chega a comparar com outros centros de capitais? Eu fiz, assim, o foco ficou muito no centro de Vitória mesmo. A comparação no centro de outras capitais chega em um momento muito específico, que é no início da construção das ruas de pedestre em Vitória, né? A Rua 7, Uhum. que é o ponto, é o eixo que conduz o livro inteiro. Ela foi transformada em rua de pedestres na década de 70, inspirado com dois movimentos, principalmente, que é a Rua de Pedestres de Curitiba e a área de pedestres de São Paulo. Então, eu falo um pouco desse período da construção dessas ruas de pedestres lá. Aham. Mas a história mesmo, todo o processo está muito mais voltado para
para o centro de Vitória. Claro que está inserido dentro de um contexto de transformação urbana das cidades. Por exemplo, no início do século, ou no final do século XIX, após a proclamação da República. Então, tinha uma vontade de tirar um caráter, apagar o caráter colonial nas cidades. E aí a gente teve em Vitória também, muito inspirado pelo Rio, movimentos de retificação das avenidas, como aconteceu com a Jerônimo Monteiro. Então isso eu trato no livro também. O foco é a Vitória, mas tem essas referências, né? E a outra pergunta sobre o processo de transferência, isso é um ponto, eu acho que fomenta o discurso de falar do esvaziamento do centro, né? Uhum. A gente teve grandes investimentos na orla atlântica de Vitória, vamos falar em Camburi, a universidade, né, ali Jardim da Penha, o Porto de Tubarão, a CST na época, né, que hoje é a Vale. Então isso levou um investimento para essa região de orla. E quando eu falo de investimento, eu estou falando de investimento imobiliário, né? E para fomentar, ao mesmo tempo, o curioso é que, apesar desses investimentos imobiliários nessa região, existiam prédios sendo lançados no centro de Vitória. A gente tem o prédio como edifício Lorenzoni, o Gaivota, são, por exemplo, alguns prédios que foram lançados concomitante a esse lançamento imobiliário na região atlântica, Praia do Canto também, né? Mas na região atlântica, nesse crescimento. E aí, então, o que acontece? Tem esse movimento de descentralizar, vamos colocar assim, os lançamentos imobiliários para essa região, e ao mesmo tempo descentralizar o serviço público. A gente coincide também com a conclusão do aterro da Conduza, que é essa região da Enseada do Suá, que recebeu muitas repartições públicas. Exatamente, então, ainda recebe, né, Camila? Ainda recebe. E teve esse deslocamento de população para cá. E antes disso, eu não posso esquecer, e que é o importante um pouco nessa descentralização dos serviços públicos, a Prefeitura de Vitória funcionava ali na Rua 7, né? Ali onde o Baldo Ramalhete, era uma edificação que passou a receber o Paço Municipal na década de 20. Era uma edificação, inicialmente era uma edificação residencial, e ela foi adaptada para o serviço público, e a cidade cresceu, né? As questões que a cidade precisa lidar foram alteradas, né? Foram expandidas. E aí, então, precisou de outras áreas para ocupar com salas administrativas, né? Salas do serviço público. A prefeitura alugava vários imóveis no entorno e tinha também, hoje um desses imóveis funciona a Fafi. Mas o imóvel onde originalmente funcionava a Prefeitura de Vitória, depois que construiu o Palácio Municipal ali em Bento Ferreira, né, que também tem a ver com o aterro daquela região de Bento Ferreira, da Beira-Mar, o Palácio Municipal, o Paço Municipal, esse prédio residencial inicialmente, foi demolido, e no lugar virou a pracinha, o Baldo Ramalhete. Então, essas transformações eu estou contando um pouco no livro também, e como que isso permanece, essa presença dessas histórias permanecem, às vezes sem a gente perceber, no nosso cotidiano. Na Ubaldo Ramalhete, o que ficou da Prefeitura de Vitória é um desenho feito em pedra portuguesa dentro da quadra da fachada desse prédio do Paço Municipal. Então, quem quiser passear pelo centro, olhar na quadra da Praça Ubaldo Ramalhete, que é aquela pracinha dentro da Rua 7, né, vai poder ver como é que era esse prédio da Prefeitura de Vitória ali. E a gente carece tanto disso, né, dessa informação, né, desse registro que você está conseguindo reunir agora no seu trabalho. Assim, eu acho que esse é um ponto importante e foi crucial para eu decidir mesmo me dedicar, adaptar o trabalho da tese e fazer essa publicação. Porque, assim, eu fiz uma pesquisa bem grande
em diversos arquivos, né? Tanto o arquivo da Prefeitura de Vitória, que fica em Bento Ferreira, o arquivo público do Estado, que fica aí fica na Rua 7, e os arquivos online, né? A gente tem alguns grupos de discussão na internet que pessoas mandam fotos e comentam sobre algumas fotos, algumas coisas antigas, casos de acervos de família mesmo, sites da Biblioteca Nacional, que também tem arquivos impressos de jornais riquíssimos, enfim, foram uma infinidade de acervos que eu busquei, e alguns deles estão registrados, impressos mesmo, né, nas páginas do livro. Então tem foto, tem tem recorte de jornal, tem mapa desenhado, né, redesenhado, na verdade, para poder dar mais informações sobre a cidade que a gente vive, né? Enquanto a gente conversa, Camila, os nossos ouvintes estão aqui, olha, nos enviando mensagens, falando um pouco, né, dessa saudade. E eu tô com um deles já aqui na ponta da linha. Vamos ouvir o Marcos juntas? Vamos. O Marcos a memória dele é dos cinemas, que estavam tão presentes no centro de Vitória, não é isso, Marcos? É verdade, Fernanda. Bom dia. Eu lembro no Cine Paz, Cine Glória, Santa Cecília, Cine São Luís, e a gente tinha uma particularidade que a gente ficava uma sessão do lado de fora esperando, né, para entrar na outra. Aí eu falo para meus filhos, eu não acredito. E a última memória de cinema foi no Cine Glória, né, que foi o filme Ghost, com o Demi Moore, que eu assisti. Acho que foi o último cinema a fechar em Vitória. E só mais uma saudade que me traz de Vitória é a lancha, né? Que eu morava em Paú, e a gente pegava a lancha e ia para Vitória, né? Fazer tudo, favor para minha mãe, e eu ficava esperando a lancha de segundo andar, que eu queria vir na de segundo andar, que tinha 2 andares, né? Era muito legal. Muito bom, Marcos. Viu, Camila? Nossa, eu vi, que legal. Assim, sempre curioso que todo mundo tem alguma história com o centro de Vitória, e isso deixa essa conversa toda sempre mais rica, né? Exatamente. Agora o Glória, que ele falou, o Glória ainda tem sessão de cinema, viu? Então vale a pena dar uma pesquisada, fazer esse passeio com os filhos, netos, para usar esses cinemas de rua também. E os cinemas, eles são um ponto importante desse lazer da juventude, né, na época. E tem uma conversa que eu registrei no livro, que uma adolescente, ficava na sessão de cinema, aí às vezes se escondia, né, para assistir 2 vezes o mesmo filme, e depois ia passear na Rua 7, tinha umas lanchonetes, a Lanchonete 7, que era uma lanchonete famosa, e isso vinha gente da cidade inteira para fazer. Ele falou de Paú, né, a gente tá falando de Vila Velha, mas Vila Velha, Vitória, Cariacica, o pessoal vinha ao centro para poder fazer esse passeio completo, né, era isso. O cinema, era as lanchonetes e tudo isso. Marcos, obrigada, viu, pelo seu depoimento, hein? Obrigado, um bom dia para todos. Bom dia. Daqui a pouquinho também a gente vai exibir o depoimento do Baldo, né? Ele nos enviou um áudio contando um pouco da experiência dele. Agora 10h30. Camila, nós vamos juntas para o Repórter CBN e continuamos essa conversa em 1 minutinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Estou de volta aqui na minha conversa com a Camila Benezat. Ela é arquiteta, pesquisadora, escritora, tem lançamento de livros chegando neste final de semana e a gente está conversando sobre ele mesmo, viu? Praça, Bares e Tambores. A gente fala sobre a vida no centro de Vitória. É um trabalho de doutorado, não é isso? Isso. Da Camila. E os nossos ouvintes estão ajudando a Camila aqui a contar essa história do centro. Como é que ele vive, né? A gente não está falando de abandono, a gente está falando de que ele vive, né, Camila? Exato. E vou falar do Baldo. O Baldo mandou um áudio dizendo que ele morou muito tempo lá no centro. Bom dia, gente. Olha, o centro de Vitória eu lembro muito bem. Eu estudei lá quando garoto e trabalhei lá por 38 anos. E depois ainda morei lá, no período que eu trabalhei, morei por cerca de 16 anos lá. Então, eu lembro do centro de Vitória quando não tinha o comércio, tudo era no centro de Vitória mesmo, né? Os cinemas, e ficava tudo por lá, né? Cinemas, lojas, a Rua 7 era o shopping de Vitória, era a Rua 7. As boutiques ficavam lá. E, enfim, era vivo, o centro era vivo. No Natal, as lojas funcionavam até 11 horas da noite.
na semana de Natal. Era muito bacana. Infelizmente, o centro morreu, né? Como residencial ainda é um bairro legal, mas comercialmente acabou. Bom dia a todos. Bom dia, Ubaldo. Obrigada. Camila, vamos falar um pouquinho aí dessa percepção? Vamos. Olha, eu acho assim, a gente tem. Ele falou da loja que ficou aberta 11 horas, mas sabe que esse ano teve uma loja na Rua 7 que eu saía para trabalhar de manhã, 8 horas, as meninas já estavam abertas e de noite estava aberto também. Então, tem um movimento nesse sentido acontecendo ainda. Mas eu acho que o que acontece, né? O centro, ele, durante muito tempo, foi o único polo comercial da cidade, né? E quiçá da Grande Vitória. E com o crescimento urbano em direção a outros bairros de Vitória e a outras cidades da região metropolitana, é natural que outros polos comerciais aconteçam, né? Então a gente tem hoje um polo comercial forte em Cariacica, na Serra, né? Estou pensando Vila Velha também. E até dentro de Vitória, outros polos comerciais importantes. Discordo um pouco sobre ele falar, a gente já falou do início, né? Que o centro está morto. Eu não acho que está morto, não. Mas agradeço bem a participação dele para lembrar disso, porque hoje a gente tem uma situação urbana bem diferente, né? Uma expansão da cidade e que os polos, a policentralidade, né, dessas áreas comerciais acontecem naturalmente. Isso. Agora tem um novo movimento, né, de reocupação do centro, não só com a volta, né, de várias companhias, autarquias, sedes de secretarias. Tem esse movimento também envolvendo o próprio Porto de Vitória, a utilização do armazém, né, de um dos armazéns para atividades de gastronomia, cultural. Então, as iniciativas estão pipocando. Isso, as iniciativas, que bom que começaram a ver esse potencial do centro também, né? Além da própria moradia. A gente tem um parque construído, né? Uns edifícios construídos, um parque grande, e que tem que ser utilizado mesmo, né? A gente não pode dizer que não tem prédio vazio. Tem, claro que tem, vamos ser sensatos. E esses espaços estão aí para serem utilizados numa estrutura física que atende, né? A gente tem acesso do centro, você vai para qualquer lugar da região metropolitana, né? Infelizmente, o aquaviário ainda a gente ainda não tem um ponto do aquaviário por lá. E quando tiver, vai ser ainda mais fácil do centro para qualquer lugar da região. E a gente está no mês do Carnaval de Vitória, não dá para esquecer do Carnaval no centro, né? Por favor, não vamos esquecer não, né? Que ele é um ponto-chave também do livro e um ponto-chave desse evento de lançamento nosso. Isso aí. É domingo? Domingo, 10 horas da manhã, na Ubaldo Ramalhete, que é essa pracinha, na Rua 7. E o lançamento vai acontecer junto com o ensaio aberto do Bloco Maluco Beleza, que é um bloco que faz o cortejo desde 2020 no centro de Vitória e que toca as músicas de Raul Seixas, que também está presente no livro. Muito bom. Ô Camila, parabéns aí pelo seu estudo e que sirva de inspiração para que as pessoas consigam enxergar da mesma forma que você, né? De que o centro vive. É isso mesmo. Obrigada pelo convite novamente, obrigada pelos parabéns. E a expectativa é que as pessoas vejam o centro com outros olhares na história e nos dias atuais. Isso aí. Ó, gente, é Editora Cousa, o livro custa R$60, vai estar disponível lá, né? No dia do lançamento. Vai estar disponível lá no dia, isso, junto com outros livros da Cousa também, que é essa editora capixaba sediada na Rua 7. Isso aí. Isso. E o livro, ele foi feito com recursos do edital do Afon Cultura, né? Que fomenta a cultura capixaba. É isso. Título do livro, gente, Praça, Bares e Tambores, da Camila Benezat. Tudo de bom para você, Camila. Até uma próxima. Obrigada, até a próxima.